Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queria começar essa meditação desse convívio aqui em Ouro Branco com uma citação do fundador do Opus Dei. No primeiro livro que ele escreveu, O Caminho, ele deixou escrito, é o número 267. É preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. Então, primeira consideração: Deus está sempre junto de nós. Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo, que está sempre ao nosso lado. Esse talvez já seja um primeiro ponto para fazermos o nosso exame de consciência ou a nossa consideração espiritual. Eu tenho esta consciência de que Deus está sempre ao meu lado. Eu procuro o auxílio de Deus constantemente, continuamente. Mas o ponto de caminho que estou lendo não terminou. O fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, continua dizendo: ele tinha acabado de dizer, que Deus está sempre ao nosso lado. Então ele continua dizendo: e está como um pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos. Olha a comparação que ele faz. Ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. 4 modos muito concretos através dos quais nós percebemos a ação de Deus na nossa vida. Deus está ao nosso lado como um pai amoroso. Esta é uma luz poderosa, uma luz forte que iluminou a vida de São José Maria. E por isso ilumina toda a espiritualidade do Opus Dei, algo querido por Deus. Deus mostrou ao fundador do Opus Dei para que ele nos mostrasse, então é algo que ele viveu em primeira pessoa e transmitiu, como parte do carisma da espiritualidade, espiritualidade do Opus Dei, carisma fundacional. Que Deus é um Pai amoroso, Deus está sempre ao nosso lado, Deus não nos abandona, Deus nos ama, muito mais do que todas as mães do mundo podem amar seus filhos. Olha a comparação audaciosa que faz São José Maria, porque ele experimentou esse amor. Ele experimentou esse amor de Deus por ele. E por experimentar esse amor, naquela experiência que ele teve lá na década de 30, final do mês de agosto do ano 1931, ele tem essa experiência. Ele estava andando, estava na rua, tinha pegado o meio de transporte público, um bonde, e ali ele experimenta o sentido da filiação divina, essa profunda realidade, quer dizer, Deus é meu Pai, Deus me ama, um Pai amoroso, que não me abandona, pelo contrário, que está sempre perto de mim. E São José Maria comenta que daquela experiência, naquele dia, naquele momento, ele saiu do bonde, ele desceu do bonde e esteve andando pelas ruas de Madrid, cidade que ele vivia, cidade na qual nasceu o Opus Dei, e ele passou 1 hora e meia na rua, repetindo, falando em voz alta, falando consigo mesmo, falando com Deus, Pai, Abba, Pater,
Papai, pai, paizinho. Ficou chamando, né? Ficou falando com Deus, simplesmente repetindo essa palavra. Como quem diz, como quem contempla, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Estou experimentando a minha filiação divina de um modo mais forte, mais vivo e, por que não dizer, mais real. Essa palavra, Abá. Abá é a palavra hebraica que as crianças pequenas, a palavra com a qual as crianças pequenas se referem aos seus pais. Uma criança pequena que olha para o seu pai e fala, né, pai, paiê, papai, paizinho. Então a palavra em hebraico é Abá. Por isso São José Maria utilizou essa expressão, essa palavra. Será que nós já percebemos quão próximo Deus está de nós? Será que nós já percebemos esse amor de Deus por nós? Será que nós estamos convencidos, será que já estamos convencidos de que Deus é meu Pai? Isso que São José Maria diz nesse ponto de caminho, é um Pai amoroso, que está ao meu lado sempre, me ajudando, me inspirando, me abençoando e me perdoando. São José Maria termina esse ponto de caminho, o 267, dizendo: necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai, e muito Pai nosso, é o Senhor que está junto de nós e nos céus. É muito necessário. Para a vida cristã, para a vida de um cristão, é totalmente necessário que nos embebamos, que entendamos profundamente, isso significa, né? Embeber-se, saturar-se, quer dizer, profundamente entender, captar, entender e viver de acordo com aquilo que somos. O que somos? Melhor dito, quem somos? Somos filhos de Deus. Filiação divina. Deus é meu Pai. A partir de que momento nós somos filhos de Deus? Alguns sacerdotes brincam, entre aspas, que antes do batismo somos criaturas. Deus nos criou. Somos criaturas de Deus. Agora, só a partir do batizado, no momento que recebemos o batismo, a partir daquele momento é que passamos a ser propriamente ditos filhos de Deus. Então, somos filhos de Deus a partir do momento em que recebemos o primeiro sacramento, o sacramento que é a porta de entrada na igreja, o batismo. Claro que essa filiação divina, ela é chamada a ser desenvolvida ao longo dos anos, né? Que nós podemos aprofundar nessa consciência da nossa filiação divina, nós podemos aprofundar, inclusive, na nossa conduta. Eu me comporto cada vez mais e melhor como um filho de Deus? Quer dizer, eu tenho essa ideia clara, né? Sou filho de Deus e vivo como filho de Deus. Sou um bom filho. Quer dizer, que tipo de filho nós somos? Né? Nós temos essa experiência humana, natural. Quer dizer, há bons filhos e há filhos que não são tão bons. Podem melhorar, né? Há filhos obedientes e há filhos desobedientes. Né? Há filhos que amam verdadeiramente, quer dizer, correspondem ao amor de seus pais, e há filhos que são rebeldes ou que abandonam os pais ou que não querem seguir aqueles conselhos que os seus pais lhes dão? Que tipo de filho eu sou? Que filha você é? Queremos ser? Tomara que todos nós queiramos ser muito bons filhos de Deus. Filhos fiéis, filhos amados, filhos que amam. Deus me ama com loucura, Deus me ama com todo o seu coração. A propósito, Deus é amor. A definição de Deus é o amor, é amor. Esse Deus que é amor,
Ele me ama e Ele derrama o seu amor em nós, em cada um de nós. Reparem, a maior prova de amor de Deus por nós foi ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para que Ele encarnasse, para que Ele assumisse a natureza humana e para que Ele morresse na cruz, nessa cruz, a cruz de Cristo. Ele entrega a sua vida por nós, em reparação pelos nossos pecados. Esta é a maior prova de amor de Deus por nós. Ter entregado o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem. Ele morre por nós. Ele veio para nos salvar. Jesus veio para nos ensinar o que é ser um bom filho de Deus. Jesus é um modelo. Ele é o modelo. Por isso, olhamos para Ele. Queremos conhecer Jesus de perto, diga-se de passagem, por isso que procuramos ler a Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento, porque são nestes livros que está a vida de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Como Jesus Cristo viveu? O que Ele fez aqui na Terra? Quais foram suas palavras? Quais foram suas ações? Quais foram suas reações? A sua conduta? Os milagres que Ele realizou? Os seus ensinamentos? Claro, um cristão deve seguir Cristo. Por isso somos cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que procuram se identificar com Cristo. Justamente porque Ele é o nosso modelo. E ninguém melhor do que Jesus Cristo para nos ensinar como é ser filho de Deus. Porque Ele é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Será que nós já meditamos? Será que nós já entendemos com bastante profundidade, né, a importância de considerarmos a nossa filiação divina? De considerarmos, de meditarmos e considerarmos o quanto que Deus nos ama? Como é esse amor de Deus por nós? É difícil imaginarmos, é difícil sentirmos, porque quer dizer, Deus não está fisicamente presente na forma humana ao nosso lado, mas o Senhor habita nos nossos corações. E nós recebemos o Senhor na Eucaristia, recebemos o próprio Deus na Eucaristia. E quantas vezes nós não notamos a ação de Deus na nossa vida? Não do modo físico, mas como São José Maria recordava nesse ponto 267 de caminho, quer dizer, Deus está ao meu lado como um Pai amoroso e Ele me ajuda. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de força para realizar uma tarefa, para superar um problema, para resolver uma questão familiar ou profissional ou econômica, etc. Quantas vezes recorremos, elevamos o nosso coração a Deus e pedimos ajuda. E as coisas acontecem, né? E os problemas vão se resolvendo, claro, com a nossa correspondência, com a nossa luta, com o nosso esforço, mas sobretudo por causa da graça de Deus, por causa dessa ajuda de Deus. Ele nos inspira, né? Deus está continuamente soprando ao nosso ouvido, olha, faça isso, não faça aquilo, cuidado, olha o perigo, né? Vai lá, ajuda o teu irmão. Deus nos abençoa com a cruz. Claro, Deus nos abençoa de muitos modos, mas a principal bênção é a cruz de Cristo. Não é à toa que, quando o sacerdote nos abençoa, ele traça sobre nós o sinal da cruz. O sinal da cruz é o sinal de Cristo, pelo qual fomos salvos. Então, é a cruz de Cristo, ou Cristo na cruz nos abençoa. Então, quando nós, ao longo da nossa vida, vamos percebendo que há cruz, existe cruz, Deus permite que a cruz apareça na minha vida e todos nós
temos a nossa cruz, cada um de nós tem a sua cruz. Como é importante querermos abraçar a cruz por amor, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi muito claro: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Cristo, para acompanhar Cristo, para estar perto de Cristo, ou seja, para ser cristão, para ser católico, necessitamos desta abnegação, né, desse esquecimento próprio, desse saber pisar em cima das nossas misérias e carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz. Por amor. Estar com o Senhor, carregando a nossa cruz. Só assim podemos seguir Jesus de perto. Pedimos ao Senhor, na nossa oração, neste momento de oração, que faça brotar dentro do nosso coração, caso ainda não tenhamos, e se já temos, que faça crescer o quê? Essa consciência da nossa filiação divina. Que Deus é meu Pai, que Deus se preocupa comigo, que Deus quer a minha felicidade. Não existe ninguém mais interessado na minha felicidade do que Deus. Porque reparem, Deus nos criou por amor e para o amor. Quer dizer, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que sejamos santos. Ou seja, Deus espera de nós que possamos ir ao céu. Deus quer estar conosco, ou Deus quer que nós estejamos com Ele no céu, na eternidade, junto de Deus. Agora, claro, quem que estará na vida eterna junto de Deus? Aqueles que aqui na terra procuraram lutar, procuraram se esforçar para estar com Deus já aqui na terra, nesta vida. Quer dizer, a vida eterna é consequência desta vida. Pode nos ajudar a fomentar, a cultivar essa consciência da nossa filiação divina, né? O sentido da filiação divina. Algumas ideias. Por exemplo, tudo o que eu recebo, tudo o que eu tenho, no fundo, veio de Deus. Olha, começando pela própria vida. Nenhum de nós pediu para nascer. Nós recebemos a vida como um dom de Deus. Deus nos deu a vida. Deus nos comunicou esta vida. É um grande dom que temos. Nós só existimos porque Deus pensou em nós. O meu Pai Deus pensou em mim e me criou. A vida é um dom. É o primeiro grande dom que Deus nos deu. Depois, a segunda ideia, tudo o que acontece comigo é enviado por Deus ou pelo menos permitido por Deus. Olha, nada nos acontece sem a permissão de Deus. Acho que nós nos lembramos daquela história de Jó no Antigo Testamento, né? Quer dizer, quantas coisas penosas acontecem na vida de Jó e tudo aquilo foi permitido por Deus. Quer dizer, tudo aquilo tinha um propósito. Então, na nossa vida, algo parecido. Tudo tem um propósito. E a grande pergunta, mais do que ficarmos nos perguntando por que Deus permite tal coisa, deveríamos perguntarmos-nos: para que Deus permite isso? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Se Deus permite que eu passe por uma situação difícil, seja ela qual for, o que Deus está esperando de mim? E dito de um modo genérico, a gente poderia responder: olha, Deus espera de mim uma correspondência de amor. Assim como Jesus corresponde ao amor morrendo por nós, nós também podemos carregar a nossa cruz, nós podemos conduzir todas as nossas reações, toda a nossa conduta, conduzi-la por amor de Deus, quer dizer, com amor de Deus, por amor de Deus e para o amor. Esse desejo de fazer tudo por amor. Claro que esse amor temos que pedir ao Senhor. E São José Maria também muitas vezes repetia essa frase, essa jaculatória:
Senhor, dá-me o amor com que tu queres que eu te ame. Reparem, até isso nós temos que pedir. Claro, a fé, a esperança e a caridade são as 3 virtudes teologais. São dom de Deus. Fé, esperança e amor são dom de Deus. Virtudes teologais vêm de Deus, procedem de Deus e voltam para Deus, porque tem o seu objeto em Deus. É fé em Deus, esperança em Deus e o amor de Deus. Precisamos pedir ao Senhor: dá-me este amor, ensina-me a amar. Eu sozinho, cada um de nós, sozinhos, não conseguimos amar. Só chamamos assim, só com a capacidade humana de amar, é pouco. Necessitamos desse grande dom de Deus, que é a virtude da caridade, que é a virtude do amor, que é o próprio Deus, é a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, que é o amor de Deus em pessoa, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós nos lembramos que somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Será que somos bons templos do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo encontra em nós uma correspondência de amor? Também pedimos ao Senhor: dá-nos este amor. Pai, dá-me o teu amor. Pai, ensina-me a amar. Terceira ideia, Deus está muito interessado, é quem mais está interessado na nossa felicidade. Já mencionávamos isso antes. Mas reparem, como todo bom pai, como todo pai que ama verdadeiramente, o que um pai quer para os filhos? A sua felicidade, a sua realização. E a grande felicidade, a maior felicidade é a própria posse de Deus. Essa posse de Deus que já temos aqui na terra, quando fazemos oração, quando nos dispomos a falar com Deus, quando nos preparamos para receber o Senhor na comunhão, na Eucaristia, somos templo do Espírito Santo, somos esse templo vivo, esse sacrário vivo, porque acabamos de comungar. Aqui na terra são esses os momentos que a gente mais perto fica de Deus. E claro, a felicidade plena é o céu, é a posse plena de Deus que se dará no céu. Então o que Deus quer para nós? Deus quer dar-nos esse prêmio. Olha, Deus, não existe predestinação ao inferno. Não, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer que todos se salvem. Agora, a salvação, ela também é uma resposta de amor. Nós temos que querer ser salvos. Eu tenho que aceitar a salvação. Eu tenho que aceitar o amor de Deus. Ninguém pode amar de modo obrigado. A pessoa me obriga, ser corrigido. Amar por coação. Você tem que me amar. Não, o amor é livre. Só ama quem quer. É uma decisão livre. E reparem, esse é outro grande dom de Deus, que Deus nos deu, a liberdade. Somos criaturas livres. Filhos de Deus, livres. São José Maria também gostava dessa expressão da Sagrada Escritura, a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade dos filhos de Deus. Somos livres, fomos criados livres para amar, porque falar de amor e falar de liberdade é a mesma coisa praticamente, porque não existe amor quando não há liberdade. Porque é justamente uma decisão livre da pessoa humana, o querer amar, o querer unir-se ao amado. São Paulo, agora passando para outra ideia, muito relacionada com isso que acabamos de falar, mas agora vinda de São Paulo. São Paulo que captou o ensinamento de Jesus Cristo de modo maravilhoso, de modo muito profundo. São Paulo, na carta aos Romanos, diz-nos: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. São José Maria muitas vezes repetia essa frase, dita em latim e do modo reduzido, que é omnia in bonum. Omnia significa todas as coisas. In bonum, então, todas as coisas in bonum, para o bem. Que no fundo é essa frase, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Claro, resumida, né? Tudo para o bem. Omnia in bonum, todas as coisas para o bem. Omnia in bonum. São José Maria sempre se lembrava dessa frase de São Paulo, né? Quando as coisas lhe custavam, quando as coisas não saíam como ele esperava, e ele se lembrava, tudo é para o bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós queremos amar a Deus. Queremos amar a Deus. Então, aceitar a cruz, aceitar as dificuldades, aceitar uma mudança de planos. Então, essa aceitação da vontade de Deus, por amor, nos santifica. Isso vai colocando o nosso coração em ordem, porque diante dessas situações adversas, nós elevamos o coração a Deus e nós lembramos e consideramos que nada escapa das mãos de Deus, nada foge do plano de Deus. Claro que isso nos custa, claro que não é fácil aceitarmos tantas vezes, por isso mesmo temos que recorrer ao nosso Pai Deus. Papai, me ajuda. Papai, me ajuda. Papai, me dá força. Papai, me dá essa fortaleza necessária para eu enfrentar tal situação. Isso é uma luta constante. Há outro ponto no qual São José Maria fala com muita clareza, né? O fundador do Opus Dei fala com muita clareza sobre a filiação divina, num ponto de sulco dessa vez. É outro livro que ele escreveu, o número 658. Ele diz assim: não queiramos enganar-nos. Deus não é uma sombra, um ser longínquo que nos cria e depois nos abandona. Não é um amo que se vai e não volta mais. Ainda que não o percebamos com os nossos sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, né? A audição, ainda que não o percebamos com os nossos sentidos externos, a sua existência é muito mais verdadeira que a de todas as realidades que tocamos e vemos. Deus está aqui, conosco, presente, vivo. Ele nos vê, nos ouve, nos dirige e contempla as nossas menores ações, as nossas intenções mais escondidas. Acreditamos nisto, mas vivemos como se Deus não existisse. Que pena, né, se isso acontecesse. E ele diz, né, porque não temos para ele nenhum pensamento, nenhuma palavra, porque não lhe manifestamos amor, nem o desagravamos. Vamos continuar a viver com uma fé morta? E tomara que cada um de nós diga, não, fé morta, não. Quero renovar a minha fé, reavivar a minha fé, pedir ao Senhor que a minha fé, a minha esperança, o meu amor cresçam. Queremos cultivar o amor de Deus em nós. E São José Maria dá essas dicas bem concretas, né? Olha, podemos, lembrar que o Senhor está aqui conosco, podemos nos dirigir a Ele, um pensamento que elevamos a Deus, uma palavra que dizemos, Jesus, eu te amo. É uma frase tão pequena, é uma frase tão rápida, mas que nos situa diante de Deus, papai. Quando a gente reza o Pai Nosso, olha, na oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, a primeira ideia é essa: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Pai Nosso, quer dizer, meu Pai. Deus é meu Pai, que cuida de mim, que olha para mim. E quero ser um bom filho, quero ser uma boa filha quando eu olho para Ele. Quando eu correspondo a esse olhar de amor. Quando eu dirijo os meus pensamentos e as minhas ideias para Deus, os meus desejos, né?
Senhor, eu quero desejar aquilo que o Senhor deseja para mim. Meu Deus, eu quero querer a tua vontade. Quero querer a tua vontade, quero querer a vontade de Deus para mim, na minha vida. Manifestar o nosso amor de muitíssimas formas. Isso já seria outra meditação, mas volto a recordar, né, algo que já mencionei. O amor com que nos preparamos para receber Jesus na Eucaristia. Bem, vamos terminando a nossa oração de hoje, recorrendo a Nossa Senhora, como a gente sempre faz. Recorremos a Nossa Senhora que, como boa mãe, sempre nos leva para o Pai. Nos mostra o caminho, nos facilita o caminho. Nossa Senhora nos ajudará, com certeza. E é isso que lhe pedimos, que saibamos ser cada vez mais e melhores filhos do nosso Pai amoroso, do nosso Pai Deus que nos ama com loucura. Terminamos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.